Isso até me traz um ponto que eu queria aprofundar um pouco mais com você, porque por vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho tempo para acompanhar mercado. Como que eu vou investir assim? Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha carreira, minha vida já é super corrida, não dá para mim ficar acompanhando o mercado. O que que esse investidor, o que que essa pessoa que tem o desejo, mas esbarra nessa limitação de tempo pode fazer, sabe? Quais são as alternativas para que ele não fique de fora do mercado por causa dessa falta de tempo? Perfeito. Vamos pensar da seguinte forma. Nós falamos sobre classes de investimento. Tem o investimento que vai ser mais voltado para juro, tem o investimento que é mais voltado para inflação, o investimento que vai ter uma taxa fixa, o investimento em bolsa. São classes de investimento diferentes. A gente pode investir em tudo isso de forma individual, só que exatamente entra o pouco do tempo que você falou. Eu mesmo posso ir lá na minha classe de juros e falar, eu vou comprar Tesouro Selic, ou então vou ter um CDB, na minha parte de inflação eu vou investir num Tesouro IPCA, eu posso fazer isso, né, individualmente falando. Mas se não há tempo para acompanhar, bom momento para entrar naquilo, às vezes aquilo já deu um bom retorno, já está valendo a pena vender, aplicar em outra coisa, aquilo venceu, você precisa reaplicar, delega a gestão. E aí como que faz esse delegar a gestão? Os gestores de fundos de investimento, aí entra fundo de investimento, o fundo nada mais para quem nunca ouviu a expressão, fundo de investimento é um serviço. Eu delego a gestão de uma parte do meu dinheiro para uma outra pessoa que tem mais expertise, que tem equipe, que tem know-how naquilo, que faz aquilo há décadas, e ele vai tomar as decisões dentro daquele fundo. Só que o fundo de investimento, uma coisa que ele é super legal, o gestor não é assim, acordei de manhã, hoje eu estou no mood de ações, vou comprar ações. Não, o gestor ele vai acompanhar o que está no escopo do fundo. O fundo de investimento ele é um CNPJ e ele tem parâmetros. Olha, esse fundo ele é constituído para ser um fundo de renda fixa. Ele precisa se ater a esses e esses produtos. Então, dentro de um fundo renda fixa, por exemplo, ao invés de ter ali um CDB de um banco específico, eu apliquei, eu posso ter dentro de um fundo renda fixa CDBs de vários bancos. E tem o gestor escolhendo, o gestor cuidando. Então, eu gosto muito eu vejo que o investir em fundo de investimento, ele ajuda nessa ideia do tempo também. Eu não tenho tanto tempo para acompanhar, para escolher os melhores bancos, para olhar os números desses bancos, para ver se eles são sólidos ou não. No caso das empresas, a mesma coisa. Eu falo, por exemplo, do mercado de ações, né? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência. Silmara, como que eu vou acompanhar 30 empresas na minha carteira? Saem 4 balanços por ano. Como é que lê balanço? Eu mesma, não é a minha área, eu não sou da contabilidade. Se você colocar um balanço para mim de 50 páginas na minha mão, talvez eu não vou conseguir desmistificar tudo que está ali. Só que, de novo, tem gestores de fundos que fazem isso. Gestores excelentes de fundos de ações que fazem isso há décadas. Eles estão dentro das empresas. Então, um gestor com uma equipe de 50 analistas acompanhando o mercado, cenário, concorrência e por aí vai, não tenha dúvidas. Ele vai tomar uma decisão sobre os investimentos melhor do que eu. Eu não tenho dúvidas. Então, em resumo, para uma pessoa que não tem tanto tempo, utilizar o serviço de fundos de investimento é super legal. E vai ter fundos diversos, tá? Tem o fundo que é mais conservador, mais renda fixa, resgate 1 dia, 2 dias. E vai ter o fundo que é mais apimentado também. Um fundo com resgate em 90 dias, que você está delegando. Aí o custo disso, né? O fundo de investimento, ele é um serviço, você delega, confia ali nos gestores, vão fazer um trabalho, e isso tem um custo. Qual que é o custo? A taxa de administração que o fundo tem. Então, mas é tudo assim, tudo é uma regra do jogo, né? Você tá sendo explicado. Tem o prazo de resgate. Aquilo se encaixa no seu objetivo? Faz. Porque é uma forma de delegar. E aí uma última coisa também, para quem não tem tempo, né, gente? A gente tá aqui, né? O especialista de investimentos. Perfeita. Está disponível também para ajudar. O papel do especialista, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas eu brinco que o papel do especialista é como o clínico, né, na área da medicina. O especialista hoje, ele é muito do ouvir, entender e fazer um diagnóstico. Olha, isso que você está me contando, esse projeto que você trouxe, olha, dessas milhares de opções que você tem no mercado, essa e essa fazem sentido para você. Isso é o especialista, ele ajuda de acordo com o que ele escuta, com o que ele recebe ali de sintomas, né? Ele ajuda a tomar uma decisão, porque vão ter milhares de produtos. Eu falo que é a farmácia, você chegou dentro da farmácia, tem um mundo de coisa lá dentro. Só que quando você vai, você tá com a receita na mão, eu quero o produto A. E é o produto A que vai resolver o meu problema. O especialista também tá aí para isso, gente. Papel, né? Usem o especialista. Exato, perfeito.
Bom, nesses dois pontos que você trouxe, primeiro esse ponto de delegar a gestão, né? Acho muito legal também o investidor saber que o fundo dá acesso, às vezes, a coisas que ele não conseguiria sozinho. Então, por exemplo, se a gente pega, sei lá, um fundo internacional, ele pode comprar um ativo lá na China, que seja, porque o gestor entendeu que naquele momento ali existe uma oportunidade. E aí cabe o questionamento, o quanto você, pessoa física, sozinha na sua casa, com as suas atribuições, conseguiria acompanhar o mercado na China e tomar uma boa decisão de investimento para lá, né? Então, fundo dá acesso, isso é muito legal e aí minimiza muito essa questão da própria gestão do tempo, né? E tem um ponto também que eu acho que é interessante o investidor saber que existem carteiras recomendadas, tá? Então, assim, quando a gente pensa em carteira recomendada, a gente está falando um pouco desse mapa de ter ali para cada perfil investidor, né, do conservador até o mais arrojado, um pouco dessa distribuição da pizza, qual que é o percentual que eu vou colocar em cada uma dessas classes. Mas é muito legal isso, né? O investidor, no fim das contas, ele não tem por que estar sozinho. Não. Então, ele não precisa achar que, mas eu não consigo, não é para mim. Então, o mercado tem várias, né, formas de auxiliar esse investidor e aí também tem, né, por fim, a questão do próprio serviço do especialista em investimentos. E tem muito isso, eu acho que a gente comentou em alguns dos episódios, como essa profissão ainda precisa ser melhor vista ou mais conhecida, porque fica claro para as pessoas, eu quero, sei lá, uma determinada dieta com tal finalidade, a gente busca um nutricionista, um nutrólogo, a depender. O próprio papel, talvez, do educador físico, mas assim, existe esse profissional também quando a gente fala da vida financeira, né? Então, a pessoa tem que abrir um pouco o olhar e falar, realmente, ele está especializado ali nesse assunto e ele pode me auxiliar, né? Estamos aí um grande exemplo dessa importância, eu falo agora, né? A gente está às vésperas do período de declaração de imposto de renda. Perfeito. Nós podemos nos dedicar e falar, não, eu vou aprender a fazer minha declaração, vou entender das regras, eu quero entender tudo ali que a Receita exige. Sim, pode. Se você tiver tempo, você vai ter que se dedicar a estudar. Mas dependendo, delega. Tem um contador, a pessoa já estudou para isso, ela já trabalha com isso há tanto tempo, ela vai fazer isso com muito mais facilidade e te direcionar da melhor forma do que, às vezes, a gente fazer sozinho, né? E eu falo, Sabrina, que o bom do investimento é muito do antecipar movimentos. Investimento tem a ver com antecipar movimentos. Por exemplo, se a gente tem hoje uma taxa de juros de X, a gente pode fazer investimentos que vão ser bons nesse cenário dessa taxa de juros. Só que essa taxa está caminhando para uma queda. Como é que eu ganho dinheiro nessa queda? Eu falo que é como se fosse assim. Às vezes as pessoas perguntam, mas e se eu quiser simplesmente ficar aqui do jeito que está aqui agora? A gente quer sempre maximizar o nosso potencial de ganho. Então, vamos pensar se a gente fosse ao supermercado, você está comprando ali hoje um pacote de arroz a R$20, e aí o dono do lugar já fala, olha, daqui a alguns meses esse pacote vai para X. Poxa, se você conseguir ganhar um pouco com isso, ou porque você vai comprar um pouco a mais, como é que vai ser isso? No mercado financeiro é a mesma ideia. Você tenta antecipar movimentos e ganhar um dinheirinho com aquilo. Se você não tem tempo de fazer isso diariamente, acompanhar, delega. O gestor do fundo, eu acho que ele ajuda muito nesse sentido, porque ele está ali acompanhando, tentando antecipar esses movimentos o tempo todo. E tem muita coisa acontecendo o tempo todo, Exato, né? Inclusive do outro lado do mundo. Exato, isso, perfeito.